Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E mais esse dia, de luta, trabalho e superação. Hoje, quarta-feira, dia 19, véspera de feriado de novembro de 2025. Esta é a terceira quarta-feira do mês. Isso significa que hoje nós vamos continuar os estudos sobre obsessão e desobsessão dos encarnados e desencarnados, tá? Nós já tivemos, na semana retrasada, falando sobre consciências coletivas, a semana passada sobre a formação de personalidades, e na próxima quarta-feira vamos estar falando, tá? Trabalhando, estudando sobre a questão mediúnica, tanto de encarnados quanto desencarnados, tá? Porque nós precisamos entender como funciona todo esse processo para nós espíritos, tá? Independente de estarmos ou não com o corpo. Eu até vou lembrar uma coisa que eu já falei em outro momento, já foi gravado, mas apenas para registrar. E normalmente nós dizemos, e todos aí dizem que somos alma, Estamos no corpo físico, não é isso que a gente fica sabendo? Estamos vivos aqui, então nós somos o quê? Somos alma? Não. Hã? Não. Espírito? Não, nem espírito exatamente. Por quê? Alma, certo? É a condição em que nós estamos. Então, se estamos, nós não somos. Então, nós estamos em estado de alma. Nós não somos alma. Porque nós vamos voltar para a erraticidade, não mais na condição de estado da alma. Então, às vezes, nós estamos na erraticidade, certo? Que é quando nós estamos desligados do corpo físico, e, ao mesmo tempo, quando estamos ligados ao corpo físico, podemos chamar de que nós estamos em estado de alma. E por que eu disse não é bem assim a história de sermos espíritos? Eu gosto de dizer que, para o planeta em que nós vivemos, nós somos espíritos, Porque é uma linguagem, certo? Que nos qualifica na condição de espíritos. E o que é o espírito? Por que é diferenciado enquanto estamos na condição de alma? Por que é mudado a linguagem? Ah, você é espírito, não, agora você é alma. Quer dizer, na verdade, ou nós estamos na condição de espíritos ou na condição de alma. Por que essa diferença? Porque o que nós somos realmente, tá? É o conjunto de todo o nosso saber, tá? Nós somos o conjunto do nosso saber. Então, a nível de universo, nós somos o conjunto do nosso saber, tá? Eu gosto de deixar isso claro, porque se nós vamos falar sobre processos obsessivos, nós precisamos entender o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Eu já falei sobre isso outras vezes e vou repetir hoje mais um pouquinho, exatamente na abertura para deixar claro isso. Por exemplo, eu gosto de dizer que se nós contarmos uma história, seja ela de quem for, tá? Nós buscamos entender o que da história? O espírito da história, não é? Não é isso que a gente busca nas histórias? Hã? Sim, por que isso? Por que nós somos chamados de espíritos? Por quê? Como nós somos o conjunto do nosso saber, enquanto estamos vivendo na erraticidade, por exemplo, tá? Ou mesmo na condição de encarnado, seria em estado da alma, então nós estamos vivendo histórias, experiências. E o que nós buscamos nessas experiências compreender? As experiências, elas são o quê? O espírito da coisa. O que é o espírito da coisa? É o conteúdo, é a informação. Esse é o ponto fundamental. Então nós somos a informação, tá? Então, sendo assim, o que nós somos de verdade? O conjunto do nosso saber. Mas enquanto nós estamos, mesmo na erraticidade, nós somos chamados de espíritos por quê?
porque nós não agregamos de forma absoluta na expressão do espírito, quer dizer, da nossa estrutura como conjunto do nosso saber, tudo, a gente só demonstra aquele conteúdo, seja através da aparência, seja através das ações, seja através do que for. Então a gente busca o quê? O espírito da coisa. Então aí nós estamos falando, sim, nós somos o espírito da coisa, mas o espírito não é o todo. O espírito é o espírito da coisa, é o espírito do que é mostrado através daquilo que se apresenta, tá? Então basicamente é isso. Eu vou estender um pouquinho mais hoje, né, sobre essa questão da divisão de o que nós somos e o que nós estamos, tá? Nós somos o conjunto do saber, ou estamos na erraticidade, né, que podemos chamar de espírito, ou na condição de encarnados, que estamos em estado da alma, que também temos o espírito da coisa. Tá? Basicamente isso. Então essa separação toda, certo? Nós já estudamos, porque eu estou usando esse livro, Obsessão e Desobsessão, dos encarnados e desencarnados, que eu tive a oportunidade de, né, com o auxílio dos amigos espirituais, de escrever esse livro há uns 14, 15 anos atrás. Tá? E ele tem como base, vamos supor assim, tipo, didaticamente falando, organizar os tipos de processos obsessivos, né? Então nós colocamos basicamente nesta obra, que não dá para colocar tudo, mas em síntese pelo menos, tá? Pelo menos 5 formas e suas divisões. Então nós fizemos a introdução, né? Há 3 meses atrás. Depois tivemos mais dois estudos, né, sobre obsessão, e estamos tendo agora o 4º. Então nós já falamos sobre como funciona o processo obsessivo, que na verdade tem como base 2 palavras para definir o que é obsessão, tá? E aqui na obra, os amigos espirituais trouxeram como definição do que é obsessão 2 palavras, sendo a seguinte: obsessão é a interferência ostensiva. Tá? Quando há uma interferência ostensiva, certo? Há ali um processo obsessivo. Tá? Nós estamos estudando também, como ocorreu a semana passada, ou a quarta-feira passada, sobre as personalidades. Por quê? As personalidades fazem parte da história do espírito. E normalmente os processos obsessivos, eles estão ligados a que tempo? A esse tempo desta personalidade que está sendo formada por nós, ou das personalidades que já vivemos em vários tempos, né? Então, o que existe dentro de uma situação ou de outra? Tá? A grande maioria dos processos obsessivos estão ligados a quê? As existências anteriores. Não que a gente não construa questões kármicas atualmente, que a lei de causa e efeito ela funciona em qualquer tempo, em todo o tempo. Tá? Às vezes nós sofremos questões ligadas às nossas ações de hoje. Tá? Porque karma nada mais é do que né? Ação, má, reação. Tá? Não importa em que tempo for. Então aqui, eu estou pegando pela sinopse para ficar mais fácil. Então nós começamos. Não. Eu vou aqui direto na. Aqui está de divisão, né? Obsessores encarnados, de encarnado para encarnado, de encarnado para si, a auto-obsessão, tá? Antes da sinopse eu tinha aqui. Eu escrevi o livro e nem eu sei mexer com ele direito, né? Mas vamos lá, vamos melhorar isso. Deixa eu tentar aqui achar a sinopse. Sinopse não, o índice. Aqui. Então vamos lá. Sinopse. Introdução é isso mesmo. Tá, mas vamos lá. Eu tenho isso tudo aqui decor, tá? Fica mais fácil do que eu tentar ficar achando ali. Mas hoje eu gostaria de falar de uma coisa ligada aos processos obsessivos que engloba todas as áreas.
que engloba não somente, certo, o obsessor de si mesmo, o obsessor do encarnado para o encarnado, que a gente já discutiu tanto sobre isso aqui, tá? Que eu gostaria que, se alguém quiser depois, procura no próprio canal, né, no YouTube, né, que é o Aprendiz do Universo. Lá estão as gravações das semanas anteriores. E já foi falado sobre vários tipos de processos, mas hoje eu gostaria de falar uma geral, que vale para todas elas. E como que eu gostaria de colocar sobre isto? Então vamos lá. Eu ontem escutei uma pessoa na internet colocando uma coisa interessante. Eu gostei e vou roubar para cá, para mim, vou furtar, né, a linguagem que esta palestrante comentou, né, e vou furtar também um pedacinho de uma outra, porque eu achei interessante a forma, e dava para adaptar para esta questão sobre processos obsessivos, que é a seguinte: se você... Ela comentou sobre, por exemplo, aquela que matou os pais, né, a Nardone, né? Como que funciona isso? E vocês lembram o nome dos pais dela? Alguém lembra aí o nome do pai dela? Né? Você está falando não é do Nardone, não, é da Suzane. Suzane, isso. Tá. Richthofen, Estou dando exemplos assim, porque eu não sou muito bom de guardar nomes, tá? Então, o que acontece? Qualquer situação em que a gente vá falar na história, nós vamos lembrar sempre de quem? De quem cometeu o crime. A gente nunca lembra, né, do que sofreu, né, com o crime. É verdade. Certo? Não é isso que acontece? E por que isto acontece? É esse gancho que eu quero usar para falar sobre o processo obsessivo. O grande foco é quem matou, né? O grande foco é quem matou. E por que o grande foco é quem matou? Por que se, como já aconteceu tantas vezes, pessoas são mortas no meio da rua por muita gente tacando pedra e tudo mais, só porque gritaram assim, lá, né? Aquela pessoa violentou, matou, fez não sei o quê, agora está tentando fugir, todo mundo vai lá jogar pedra, né? Certo? Esse ato coletivo, né, contra uma pessoa que às vezes é inocente. Mas mesmo que não fosse, muitos casos já foram provados que não tinha nada a ver. Alguém, né, certo, atiçou, digamos assim, as pessoas como se fossem cachorros, né? E é assim que as pessoas agem às vezes, como animais. E por que as pessoas agem como animais, certo? Como se fosse uma matilha, como se fosse algo assim. Os animais agem melhor. Hã? Muitas vezes os Sim, animais não, mas eu estou agem colocando a nível de grupo. Porque seja uma questão que é colocada, restrita daquele momento, é um grupo. Ou seja, também, tá, quando é colocado num processo mais aberto. Como, por exemplo, a questão hoje da internet, ou antes, né, das reportagens, porque antes da internet muitos casos, né, foram colocados e a gente não sabe o nome nem de quem sofreu, mas, né, por que a gente vai ver sempre o criminoso? E por que nós queremos punir os criminosos? Esse é o ponto X da questão, para entender o que é a obsessão. Tá? para que não faça mais, né? Não é isso. O processo obsessivo não está ligado à corrigenda, a se corrigir. Mas todo mundo tem a mesma possibilidade de estudar igual a gente. Sim, mas só que tudo ao seu tempo. Tanto que o nosso planeta, nós tínhamos a lei de Italião, que é olho por olho, dente por dente. Não é isso? E depois, certo? Do olho por olho, dente por dente, na vida de Jesus nós passamos a ter o quê? Provas e expiações. E agora nós estamos entrando num novo estágio, tá? Que é o quê? Regeneração. Então, quando você coloca que nem todos ainda estão em condições de ter o conhecimento que nós estamos tendo, não significa nada além do que um processo natural de evolução.
Ninguém aqui está criticando quem ainda comete esse tipo de crime. Tá? Ao contrário, nós estamos aqui para entender e compartilhar o nosso entendimento. Tá? Não é uma questão de apontar o dedo para quem ainda pratica, mas dar a oportunidade de ter o conhecimento, estender a possibilidade do entender das coisas para todos. Entendeu? E aí a escolha de quem escuta, de quem vê, de quem estuda, certo? Porque, como eu sempre digo, não existe quem ensina, existe só quem aprende. Tá? Eu vou fazer uma parte nessa história que foi colocada agora, certo? Fui eu mesmo que pedi, né, que vocês intervissem o tempo todo, que me ajudaria. Eu vou fazer só uma saída do que eu estava explicando e vou voltar a essa questão da lei de Talião. Na lei de Talião, certo? No olho por olho, dente por dente, se você fere pela espada será ferido, não é isso? Tá? Isso. Então vamos imaginar então que eu pegue, né, e corte o pescocinho da filha do nosso amigo Paulo, né? Então, olho por olho, dente por dente, o que eu mereço ter? Meu pescocinho cortado, né? Não é isso? Não é essa a lei de Talião? Não é essa a lei do olho por olho, dente por dente? Sim. Agora, e se eu não estiver nem aí com isso? Para mim tanto faz. Qual a importância teve cortarem meu pescocinho? Muita importância. Para mim não. Mas Teve o quê? A satisfação do ego, do orgulho, certo? Do sentimento de justiça ou da vingança. Eu cumpri a vingança e assim por diante, né? Agora sim, eu quero também, né? Foi lá, cortamos o pescoço dele, tá? Só que para cortar o meu pescoço, cometeram mais um crime. Então, o que acontece? Esse é o sentido da... Porque quem acredita no olho por olho, dente por dente, sente que as escrituras estão abalizando, né, o ato de você cometer um crime. Tá? Não, nós vamos matá-lo porque ele matou. Mas quem condenou a morte? Foram aqueles que querem vingança para aliviar a tensão daquilo que se viu. Tá? Agora, o que significa o novo processo de entendimento? Provas e expiações. Nós estamos entrando na regeneração e as pessoas ainda não entenderam o que significa provas e expiações. Né? E como é que funciona? Nós aqui temos estudado sobre isso, mas cada vez que a gente toca nesse assunto, a gente pega mais um pedacinho dessa história. Tá? Eu gosto de separar isso da seguinte maneira. As provas são os compromissos. A expiação, certo, são os comprometimentos. Agora vamos imaginar que na época em que eu cortei o pescocinho, por exemplo, da filha do nosso amigo Paulo, tá? Não nessa vida, essa vida ela está viva. Eu ainda não fiz isso nessa vida. Mas vamos lá. Nem pretendo, tá? Só para deixar claro aí. Tá bom? E aí o que acontece? Karmicamente falando, não mudou nada, né? Porque eu continuei vivo, certo? E como eu não estava nem aí, segui em frente, tá? Mas eu sei qual é a dor de ver uma filha querida tendo o seu pescocinho cortado na minha frente? Não. Por quê? Eu só tive o meu cortado. Adiantou alguma coisa? Eu aprendi alguma coisa com isso? Eu só senti vontade de continuar fazendo, né? A lei do mais forte. Não é isso? Vingar, né? Tá? Ou simplesmente não está nem aí cortar o pescocinho de outra pessoa que me interessar. Né? Já que o máximo que pode acontecer para mim é o quê? Me matarem de novo. E depois eu vou nascer de novo. Né? Qual a diferença? Né? E aí? Realmente a lei de Talião cumpriu a lei de causa e efeito? Ainda não. Hã? Ainda não.
Sim, mas não é a lei de Italião? Era. Será que era mesmo ou era só apenas uma forma de compreensão daqueles que viveram naquele tempo? Naquele tempo. Isso, então, tá? Tudo está no estágio de processo de desenvolvimento e aprendizado. Tanto que a Bíblia Antiga, por exemplo, fala aqui nos 10 mandamentos que, num dos mandamentos, que é não cobiçar a mulher do próximo, não sei se vocês sabem, que o texto completo é não cobiçar, né, as terras, as vacas e a mulher do próximo. Tá? E não é por último, quer dizer, mais importante que a mulher era a vaca, né, e as terras. Isso está na Bíblia, né? Moisés, 10 mandamentos. Então, o que acontece? Isso tinha competência para quem? Para o período da época, né? Inclusive na época por exemplo, do Império Romano, se tivesse para beber água, por exemplo, primeiro bebia as águas quem? Os homens. Depois, certo? Quem é que ia beber água? Os camelos. Depois, quem é que poderia beber água? Os cavalos. Depois, os outros animais, né? Quase que por último seriam as crianças. E aí sim a mulher era permitida para que ela bebesse água. Depois que todos já beberam ali, né? Naquele córrego, naquele lugar. Era proibida a mulher chegar e beber água se tivessem todos esses antes, né? Então, na verdade, aquilo era uma lei de Deus ou uma lei dos homens? Mas está escrito na Bíblia, tá? Então, tudo está ligado a um processo de cada tempo. Estava errado? Não. Até hoje as pessoas falam, por exemplo, do homem do saco. Está errado usar o homem do saco para a criança não sair na rua? Ai, não uso não. Sim, mas tem gente que usa. Entendeu? Mas para quem usa não está errado. Por quê? Porque a pessoa acredita naquilo. E é um direito dela, é o tempo dela. Bota medo. Mas, sim, mas é o tempo dela. Hoje você já veio com uma ideia diferente de tentar entender melhor tudo, como nós estamos fazendo aqui. Tá? Mas é um processo natural de evolução. Tá. E aí então nós saímos de evolução com a vida de Jesus, trazendo o quê? O que Jesus trouxe para nós? Hã? Uma coisa só. Uma palavrinha define tudo. Esperança. Que nós já estudamos. Né? Amor. Não. Esperança. O ponto fundamental que ele trouxe foi esperança. A gente não está falando de sentimento. A gente está falando de saber que existe uma continuidade na história. Quando ele diz, o reino do Pai não é aqui. Tá? Tipo assim, né? A vida continua. Então ele trouxe esperança. Tá? E usou diversas formas de mostrar outras questões ligadas à própria esperança. Mas a base se define pela esperança. Tá? E por que isso? E aí então nós entramos num estágio chamado provas e expiações. Não foi? Agora, o que são as provas e as expiações? Por que eu falei que eu gosto de usar, para ficar mais fácil a compreensão, que as provas são os compromissos. Vamos lá, Paulo, eu vou assumir um compromisso contigo, tá? E quando a gente vier aqui para essa vida, a gente vai fazer um trabalho A, B, C, enfim. Eu assumi um compromisso. Tá? Então, isto é um compromisso. Então, as provas são compromissos. Que pode ser que a gente consiga cumprir, né? Ou não, certo? Mas é um compromisso. E o que são as expiações? São comprometimentos. Como eu cortei o pescocinho lá da filha dele, quer dizer, não cortei, só estou, né, criando a história, tá bom? Não precisa ficar triste não, que eu não cortei o pescocinho da sua filha, tá? Isso, entendeu? Né? Acabei com a vida dela no passado, mas não foi cortando o pescoço dela, tá bom? Então vamos lá. E aí, o que seria a expiação? Eu fiquei comprometido, não fiquei? Né? Lá naquele tempo cortaram meu pescocinho, mas adiantou? Eu não estava nem aí. Eu não sabia o que era gostar de alguém. Né? Então a lei de causa e efeito estava sendo cumprida? Não. Bastou apenas a lei de Italião para a minha história? Não. O que precisou acontecer? Né? Eu construí uma família,
ter uma filha, me apaixonar pela filha no sentido, sabe, no sentido de ter como uma grande, a coisa mais importante da minha vida, por exemplo, e de repente aparece o quê? Alguém e mata minha filhinha na minha frente. Aí eu estou passando pelo quê? Pelo comprometimento, certo? Que é o quê? Uma expiação. Tá? E o que é a expiação? É uma punição? A punição aconteceu quando cortaram o meu pescoço. Nesse caso, não. Porque, de repente, da mesma forma que eu assumi um compromisso de fazer alguma coisa para melhorar a minha história, eu também escolhi e falei, agora eu estou preparado. Pelo menos a gente pensa que está preparado, né? E aí vem minha filhinha, certo? Alguém que eu tenha bastante carinho e tudo mais, lá no passado. Vamos fazer de conta aí que um personagem, né, A, B ou C, tá? E de repente, sabendo que aconteceria esse fato, né? E a pessoa que vai sofrer, por exemplo, vai morrer, né, vai ser morta, também tem o resgate dela, de ser assassinada. Porque ela não pode cumprir com uma coisa se também não tenha que passar pela experiência. Tá? E aí o que eu vou fazer nessa expiação? Eu vou sofrer e querer vingança? Ou eu vou buscar compreender que nada acontece que não esteja dentro da lei de Deus? Depende da sua cabeça. Sim, exatamente. Então, será que o que eu vou fazer com essa expiação? Porque a expiação também é uma prova. Buscar melhorar. Tá? E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um caminho, certo? Ou outro. Então, a dor, ela é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Então, eu posso ficar querendo vingança, né, e tudo mais, tá? Por isso que eu vou usar isso agora para vocês entenderem o processo obsessivo. Tá? Ou eu vou tentar compreender e buscar um caminho, sabendo que se um dia acontecer de eu reencarnar e precisar, né, ou sentir vontade de matar alguém, eu não vou ter mais coragem, porque eu já sei a dor que eu causei e que eu causaria na vida da outra pessoa, certo? Entendeu? Então isto é expiação. Você está vivendo uma experiência para que nunca mais você a pratique. Então aquilo faz parte do que? Da tua experiência de vida. Isto é expiação. Agora, se você vai ou não transformar isso em prova, é uma escolha sua. Então eu posso querer me vingar, tá? Eu querendo me vingar, o que eu estou fazendo? Tá? Lembra que eu comecei lá na história? Eu aproveitei essa para, né, depois voltar lá no começo, que eu coloquei que nós normalmente, as pessoas normalmente vê um criminoso já quer condená-lo, né? Mesmo à distância. O cara matou não sei quem, fez uma atrocidade lá no Japão, a gente fica doido aqui por vingança. Não acontece isso até pela televisão ou pela internet? Hã? Quando vocês veem qualquer coisa desse tipo, o que vocês fazem? Desejando o quê? Que a vingança... Isso. E aí o que vocês estão propondo, sem perceber? O que as pessoas propõem? Uma vingança, mesmo não tendo nada a ver com vocês. E por que ainda temos esse desejo de vingança? Este é o ponto fundamental do processo obsessivo. Por isso que eu falei que hoje eu ia falar sobre algo que envolve todos os processos obsessivos, independente de qual seja. Tá? Isso que está sendo feito hoje aqui, porque vocês viram que eu dei uma volta, né? Certo? Exatamente para a gente poder entender todos os caminhos, todas as possibilidades. Em qualquer possibilidade, a base do processo obsessivo está aqui. Exatamente neste ponto, nesse sentimento que ainda nutrimos em vingança do outro que a gente nem conhece. Tá?
Vamos imaginar que eu resolva me vingar. Eu vou me tornar um obsessor agora, né? Certo? De quem matou minha filhinha, tá? Eu vou fazer de conta que eu nunca matei ninguém, que eu nunca fiz, né? Nunca aprontei nada, né? Porque eu fui inocente, mataram minha filhinha inocente, tá? E aí então eu resolvo destruir a minha família, né? E eu começo então a querer perseguir quem fez isso, tá? Mesmo na condição de encarnado, eu vou tentar perseguir o outro encarnado, não é isso? Que fez isso, ou os envolvidos. Então aí é um processo obsessivo de encarnado para encarnado, não é? Não é isso? Se eu ainda estou encarnado e quem matou minha filhinha também é encarnado. Então, é um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Só que, além de mim, existem muitos espíritos que também me acompanham, que são espíritos familiares, mas que ainda estão atrasados e que ainda desejam vingança. Fica te atentando. Hã? Fica te atentando. Sim, mas eles então também, certo, vão querer vingança. Tá? Então aí nós temos o quê? A associação do encarnado e de desencarnados querendo vingança contra um encarnado. Só que os desencarnados ligados ao encarnado já sabem, certo, que eu também fui um criminoso, que eu estou passando é por uma expiação. Eu gerei ali o quê? Vários conflitos, tá? Aí eu desencarno, o outro desencarna também e tudo mais, e eu quero então, tá? Encontrar uma forma de encontrar o personagem que fez isso, que causou, né, essa dor toda. E eu fico aí durante dezenas de anos fora do corpo, né, desencarnado, à procura de quem, do personagem, né? Vamos falar aqui João, Joaquim, qualquer nome, né? Está lá atrás do João, por exemplo, que matou minha filhinha, destruiu minha família. Cadê o João? Cadê o João? Né? E estou lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, como desencarnado, tentando achar. Tá? Só que enquanto eu faço isto, o que eu estou fazendo na forma mental própria? Eu estou me destruindo, tá? Ainda preso à vida física, né? Então quem é que está sofrendo? É o João? O João nem sabe que eu estou correndo atrás dele, tentando achar o João. É você com tanta perturbação. Hã? É você. Sim, ele próprio, mas agora não vamos chegar ao porquê disto. Esse é o ponto fundamental. Por que o desejo que nós temos ainda de vingança? Mesmo quando vemos uma notícia lá da China. Por que nós nos envolvemos emocionalmente nesse processo? Esse é o ponto fundamental do processo obsessivo. É a base dos processos obsessivos, seja eles quais forem. Todos eles têm esse princípio, que eu vou colocar agora. Tá? Sem exceção. Então, eu estou fazendo vários enredos para vocês se identificarem e identificarem essas questões que eu estou colocando. Porque na hora que eu colocar o sentido, vocês vão ver que ela se encaixa em qualquer uma, em qualquer processo obsessivo. E aí, de repente, daqui uns 30 anos, 40 anos, eu descubro que o João, né, certo, resolveu ser lá, vamos supor, resolveu montar uma mesa branca lá e trabalhar para ajudar os espíritos encarnados e desencarnados. Aí diz, achei o José, é José, né, que eu falei? Agora João, tanto faz. João. Então, João, achei o João, agora eu vou destruir o João. Mas para isto, ele sabe que ele não tem força suficiente para destruir o João. E o que ele faz? Mas de acordo com outros. Ele vai se reunir com outros que têm o mesmo propósito. Talvez não com o João, mas com o Joaquim, com a Maria, com a Joana, enfim, com todo mundo. E aí forma-se o quê? Um grupo. Né? Não é assim que se forma?
Até mesmo para fazer fofoca na vida dos outros. Não forma-se sempre um grupinho que vai aumentando. Ah, mas eu também sei tal coisa de tal pessoa. E assim vai. E a mesma coisa ocorre no mundo espiritual. Só que com um agravante. Existem organizações criminosas no mundo espiritual. Como hoje existem aí os agiotas, hoje existe a milícia, né? Existem grupos organizados na área do tráfico e assim por diante. Isso sempre existiu em todos os tempos. Não é de agora isso. É uma ilusão achar que vai acabar com isso, com aquilo. Não é assim que funciona. Tá? Mas não é o caso aqui agora da gente falar sobre isso. Mas no mundo espiritual é muito pior do que aqui, essa área. As organizações criminosas do mundo espiritual são nutridas exatamente por este processo que nós estamos falando agora aqui. Tá? Que é o quê? A vingança, né? Se dar bem e tudo mais. Tá? E aí então se reúnem, só que sempre tem aquele que manda. Então, quando você se associa a um grupo, não dá para sair do grupo tão fácil. Mas o que acontece dentro desse processo? Por que nós ainda cultivamos isto, mesmo com pessoas distantes? Né? Porque se numa comunidade aparecer alguém lá, certo? Como aconteceu o cara que estava de bicicleta, né? E acusaram o cara de estupro, não sei do que tudo mais, foram lá, né? E apedrejaram o cara e mataram ele, né? Depois foram ver que era inocente. Por que ainda as pessoas fazem isso? Né? Por que, gente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que ainda nós nutrimos raiva de uma pessoa, de um ser ou de um grupo, né? Certo? Mesmo o político. Por que a gente ainda fica com raiva de um político? Tem alguma coisa aí, não tem? Como base, como sustentação? Sabe qual é? Porque quando eu sou um criminoso, o que eu faço? Para que meu crime não apareça. Eu vou apontar o dedo para o outro, mostrar o crime do outro. Tá? Cada movimento que fazemos em direção a um crime de alguém, nós estamos escondendo o nosso próprio crime. Muitas vezes não temos nem consciência disto. Muitas vezes não temos consciência daquilo que nós fizemos. Mas esse é um processo natural e instintivo de proteção. Então, para que a gente seja protegido das nossas ações do passado, para que não saibam, não vejam, ou não descubram, ou não seja desmascarado, como disse o Chico, perguntaram para o Chico: Chico, como que nós podemos identificar um criminoso? Qual foi a resposta dele? Vocês sabem? Tá. Eu nunca esqueci, depois dessa, quando eu fiz essa pergunta e a resposta dele, eu guardo sempre, porque tem coisas que, se a gente guardar, é bom para a vida. Ele disse o seguinte: quando ele é descoberto. Então, como que nós podemos identificar um criminoso? Quando ele é descoberto. Porque não existe nenhum entre nós que não tenha sido criminoso. Aquele que ainda já não carrega mais o peso do crime, não consegue mais apontar o dedo para ninguém. Quando alcançou a compreensão do sentido da evolução. Tá? Então, todo obsessor é um ser que tem medo de encarar a própria história, por isso aponta o dedo para o outro. Tá? É assim que funciona o processo obsessivo. Eu já conversei aqui com milhares de espíritos, vocês sabem disso. Tá? Eu lido com essa parte já desde adolescente. Então já tenho quase 50 anos aí de tempo falando com os espíritos. Já falei com milhares deles. E eu já fiz várias colocações em vários trabalhos, tipo assim, eu desafio
um obsessor se apresentar e permitir que a gente abra seus arquivos, que não seja provado ali que na verdade ele está escondendo seus próprios crimes, apontando o dedo para aquele que ele considera ser um algoz do passado. Até hoje, nessas dezenas de anos que eu tenho trabalhado com isso, nos milhares e milhares de espíritos ditos obsessores, que para mim na verdade não existe espírito obsessor, o que existe são seres que por períodos acreditam que devam apontar o dedo para o outro e condenar, e fazer justiça com as próprias mãos, ou acreditar que faz justiça com as próprias mãos, né? Vingança. Só que todos, sem exceção, até hoje não teve um. Tá? Eu ainda até gostaria, porque daí eu seria desmascarado, né? Certo? Mas até hoje eu trabalho na mesa o tempo todo como doutrinador, então, né, eu estou aqui aberto, né? O espírito que quiser se manifestar nos trabalhos, fiquem à vontade e me prove que eu estou errado. Tá? Então, nenhum, até hoje, certo, deixou de estar nesta condição, de apontar o dedo para o outro, escondendo sua própria história. Teve casos muito interessantes. Teve uma vez, né, que eu vou comentar, porque quem estava sendo obsidiado está aqui junto da gente. Lembra lá na mesa lá em cima? Você estava passando muito mal, aquele que ficou apontando, não vou contar o que era, né, que ele te acusava, a você e também a Vivi. E aí então, nós entramos no arquivo dele, né? Falo nós porque não sou eu e os amigos espirituais. E aí então ele voltou uma época em que ele vivia numa fazenda, né, com criação de porcos, e aí então ele se viu praticando o ato que ele acusava a vocês. E aí ele ficou tão desesperado quando ele se viu naquela condição, que ele dizia, pelo amor de Deus, me traz de volta, me tira daqui. Tá? Então o próprio espírito que estava condenando coisas do passado, de personalidades formadas no passado, tá? Implorando para que eu tirasse a mente dele daquela lembrança, que ele não estava suportando a própria lembrança do ato em que ele estava cometendo como crime, né? Certo? Que eu não posso falar aqui agora, que fica uma coisa não muito agradável, tá? E ele não suportou. Ele e os amigos espirituais que estavam, os amigos deles, né? Seriam os comparsas dele, também foram levados ao passado para verem algumas coisas. Tá? Lembra disso? Não? Foi lá na mesa onde hoje tem aquele móvel branco com um gaveteiro branco. A mesa era ali. Tá? Eu lembro exatamente o quadro, como foi. Conseguiu lembrar agora? Não, é que eu não posso falar quais eram as acusações e o drama que ele viveu, tá? Eu vou falar agora só o processo, né? Porque senão eu vou estar expondo vocês, eu não posso, tá? Então, o que acontece? Parece ser bem grave, né? Porque para ele não suportar, né? E os comparsas dele também não suportaram. E aí então pediram ajuda, foram ajudados, foram encaminhados, né? As equipes espirituais da casa, né, são socorristas também, já encaminharam eles para um tratamento, né, espiritual, tá? Como esses, nossa, foram milhares de espíritos assim, tá? Existem aqueles rebeldes, né, tipo assim, eu sou mesmo, assim, teve um, inclusive, uma vez, falou, eu gosto mesmo de abrir a barriga, assim, enfim, não vou falar o que mais, porque eu não posso, né, porque isso choca demais certas coisas que eu tive a oportunidade de viver, de experiências, né, falando com espíritos desse tipo. E nós temos diversas situações, sempre apontando o dedo para o outro. Então, se você ainda se sente constrangido quando vê um crime sendo cometido, com vontade de vingança, pense, raciocine. Opa, estou tentando esconder alguma coisa muito pesada minha, apontando o dedo para o outro. Tá? Então, eu posso resumir para vocês o seguinte. Todo sofrimento
tem como base todo, sem exceção, e eu consigo provar isto, tanto para encarnados quanto desencarnados, para mim tanto faz. Eu faço isso há anos e até hoje ninguém conseguiu mudar isso. Tá? Todos, sem exceção. Todo sofrimento tem como base o julgamento. Todo sofrimento tem como base a acusação e a cobrança. Todo sofrimento tem como base um processo pessoal. Tá? Ninguém sofre pelo outro. Todo sofrimento é em causa própria. Então vamos lá. Todo sofrimento é em causa própria. Todo sofrimento tem como base as acusações e as cobranças. E todo sofrimento tem como base, certo? O julgamento. Então essas três coisas estão intrinsecamente ligadas. Quando você faz uma acusação, é porque você fez o que antes? Um julgamento. Você julgou e condenou. Você pode julgar e condenar a si mesmo, né? E entrar no processo de autopunição, que nós podemos chamar de autoobsessão. E que fica interligado no processo também de começar a acusar os outros. Porque todo obsessor também é obsessor de si mesmo. Todo, sem exceção. E todo ser que está sendo obsidiado é obsessor de si mesmo. Porque está se permitindo ser maltratado, vampirizado. Tá? Todo, sem exceção. Tá? Então o que nós precisamos entender do que é obsessão e desobsessão? Entender. O entendimento, tá? Que nem às vezes a pessoa vem e fala, eu pode afastar esse espírito aqui, ou pode isso, ou pode aquilo. Mas e daí? Vai adiantar o quê? Acho que eu comentei isso contigo ontem aqui, né? Não é mesmo? Pode ter o alívio. O que é mais importante? O alívio ou o esclarecimento? O alívio, ele tem um prazo de validade, né? Alguns momentos, alguns dias, não é isso? Né? Agora, o esclarecimento, não. Ninguém pode tirar de você o teu esclarecimento. Ninguém pode tirar de você o conhecimento. Então, o que realmente pode modificar isso tudo? Tanto para nós encarnados, quanto para os que estão desencarnados? O esclarecimento. Ter coragem de olhar para a própria história. Ter coragem disso tudo. Foi o que? Hoje nós estamos na quarta-feira. No domingo, acho que foi, você estava aqui ou não foi através de você? Aquela criança que estava toda deformada? Foi através da Cida, né? Não, através de mim. Foi através de você? Tá. Então, e aí essa criança, no caso, esse adolescente, já era adolescente, né? Já era um adolescente, ainda todo deformado, todo curvado o corpo. E continuou assim depois que desencarnou, porque ainda cultivando a raiva, né? E o ódio, por ter sido abandonado pelo pai e pela mãe. Correto? Tá. E aí ele disse que quem era o pai que abandonou ele? Era eu. Tá? E aí, então, imagina eu aqui, trabalhando, né? Dando uma de bonzinho, né? Fazendo o trabalho. Simplesmente aquele espírito, todo deformado, olhar para mim e dizer, não, você, eu te odeio, né? Mais ou menos isso. Tá? Bom, como que você poderia entender isso? Eu acredito que, baseado, certo, em uma das perguntas que Kardec faz ao mundo espiritual, que ele coloca como podemos compreender ou como podemos identificar uma crença, né, uma religião que obtenha a verdade. Inclusive, muitos espíritas têm medo dessa pergunta, né? Porque o plano espiritual responde: é aquela que o maior número de homens de bem
e menos hipócritas fizerem. Tá? Então, como é que eu posso chegar para vocês agora aqui e falar que vocês não devem se sentirem devedores? Como a grande maioria fala, não somos devedores. Não. A nossa dívida está ligada à nossa consciência, não ao outro que sofreu. Tá? Porque se eu agir igual aos que normalmente fazem isto, se eu me permitisse, naquele momento, me colocar como um processo de autopunição, porque olha só que eu fiz, abandonei essa pobre criança, né, porque ela estava, né, com problemas veio com deformidades no corpo e tudo mais, eu conseguiria fazer alguma coisa para ajudar esta criança e a todos que estão envolvidos? E se eu fizesse isso, eu não estaria sendo hipócrita agora aqui com vocês? E com você que está ouvindo? Tendo esta consciência e esse entendimento, esse é o ponto fundamental, é compreensão e entendimento. Eu olhei para essa criança, quer dizer, um adolescente que estava naquela forma, que na verdade é um espírito, que não tem nada a ver de criança nem nada, tá? E aí perguntei para o espírito, eu posso aliviar a tua dor? A minha preocupação não era nenhuma com relação a mim, porque eu estaria sendo egoísta. Se eu passasse a me preocupar com o que eu fiz naquele momento, eu estaria sendo egoísta pensando em mim, pensando, né, no meu sofrimento, certo? Ou na minha autopunição, qualquer coisa assim, mas qual era a minha função aqui como, não só doutrinador, como coordenador de um trabalho nesse nível? Era de ajudar não somente esse espírito a compreender como tudo funciona, certo? Esse sim era o sentido. O passado é o passado, vamos construir uma vida melhor. Eu não posso continuar vendo esse ser deformado se nós temos a ferramenta necessária para reconstruir o perispírito dele. Tá? E aí então eu até falei, faz de conta que eu sou um médico, porque eu não sei quem você é e você não sabe quem eu sou, tá? E aqui tem uma equipe inteira para poder te ajudar, certo? Para que você pare de sofrer e pare de sentir essa dor e não esteja mais na espiritualidade com o teu perispírito deformado, né? Aí ele acabou aceitando ajuda. Alguns de vocês estavam aqui, né, presenciaram e ajudaram, inclusive, no trabalho. Nós fazemos um trabalho aqui na casa, basicamente 90% do nosso trabalho é para os desencarnados, tá? Pode ver que a gente não tem muita gente na casa, sempre o suficiente para que o trabalho possa ser feito, tá? Em prol dos desencarnados, tá? Porque afinal de contas, a cada um de nós tem uma multidão de desencarnados, né? Então vamos ajudá-los. E esse, nesse caso, ele aceitou ajuda, porque a dor era inevitável. Quantos anos, né? Quantas dezenas de anos ele não está, né? Eu já estou com mais de 60, né? Foi o quê? Umas 2, 3 vidas atrás? 3 vidas atrás? Então já tem mais de 100 anos que esse espírito está deformado. Para que continuar assim sofrendo? Então, vendo desta forma, através da compreensão e do entendimento, não agindo com hipocrisia, vamos resolver o problema. Depois a gente conversa. A hora que ele estivesse bem, depois dele ser tratado na espiritualidade junto ao hospital espiritual no qual estamos ligados, certo? Aí sim, né? Seja fora do corpo físico ou através de um médium, a gente pode conversar sobre o assunto. Mas naquele momento ele precisa do quê? De acolhimento e de ajuda. Então foi o que foi feito. Com o auxílio, né, de todos aqui, ele voltou a ter, só que eu fui obrigado a levá-lo através de uma indução, né, abrindo o arquivo dele, que é uma das coisas que nós fazemos com os desencarnados, e ele pôde lembrar de uma vida passada dele, que ele tinha uma condição de saúde, né, perfeita, em condições, e aí então através daquela lembrança foi possível reconstruir o perispírito dele
na forma mental em que ele estava naquele momento, não mais dessa última vida que ele teve. E aí então, a deformidade desapareceu, porque tudo está ligado ao que a gente acredita, tá? Enquanto ele cultivou o ódio, o rancor, a vingança e tudo mais, tá? Ele permaneceu na forma que ele viveu e desencarnou. Porque aquele era o pensamento dele. Então, agora falando inclusive para os desencarnados, que quando vocês estiver ouvindo, muitos desencarnados vão estar ouvindo também. Então, estes desencarnados que estão junto de você que está ouvindo, vai poder entender que a forma vibracional e a forma perispiritual deles, tá? Mesmo estando deformados ou não, ou como estiverem, estão ligados ao quê? Ao que eles acreditam hoje. Tá? Sabendo disso, eles podem saber que se eles quiserem se modificar e aliviar suas dores, pode ser feito sim. Tá? Certo? E podem até pedir para conduzi-los aqui à casa espiritualmente falando, que não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Esse é o nosso trabalho. Nós nos tornamos especialistas na área de reconstrução perispiritual dos desencarnados. Tá? Através de um processo que o pessoal chama de ectoplasmia. Porque o perispírito ele é semimaterial. Então é necessário, certo? Com o auxílio dos encarnados trabalhadores ou médiuns, tá? Poder facilitar a reconstrução perispiritual desses espíritos. Então o que acontece? Primeiro é preciso o quê? O esclarecimento, o entendimento. Tá? Então agora eu me sinto muito mais tranquilo em ter ajudado a aliviar a dor dele do que ficar aqui me condenando. Tá? Abrindo espaço para que outros seres aproveitem esse momento de vacilo meu e tirem proveito disso. Me vampirizando ou colocando pensamentos pequenos em minha cabeça, como se, você é um cara mau, você é isso, você é aquilo. Não. Não existe ninguém mau e nem bom. Jesus, quando foi chamado de bom, o que ele disse? Bom é o Pai, mas pode me chamar de mestre, não foi isso que ele disse? Então, se nem Jesus se permitiu ser chamado de bom, como que nós podemos achar que tem alguém bom ou mau? Somos todos aprendizes da vida, tá? Cada um num estágio diferente. E hoje nós estamos nesse estágio. Tá? Eu vou abrir um espaço, eu não sei quanto tempo eu tenho. Pode dar uma olhada, ver quanto tempo está aqui? Para eu ver como é que eu faço agora aqui. Eu vou ficar olhando ali no relógio, mas... Ai, meu Deus do céu, cadê o... Está enxergando ou está precisando de óculos? Falta 2 minutos. Já tem isso tudo? Já. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um... Você tem uma boa verborragia. Tá, então eu vou abrir para perguntas, tá? Você viu como foi boa a pergunta que você fez? Não foi pergunta, foi questionamento. Mas não foi eu. Não, eu sei que não foi você. Eu sei que tinha alguém do teu lado que usou isso como uma forma de se defender. Né? Nós fazemos isso o tempo todo. Nós precisamos começar a reeducar o nosso pensamento, a nossa mente. Nós ficamos o tempo todo criando defesas. Né? Às vezes, se você começar a sentir vontade de ficar respondendo e falando, opa, parou, tem alguma coisa errada. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não quero ouvir? Será que eu estou com medo de compreender que não é bem por aí que eu estou vendo? Será que o meu orgulho está sendo maior do que a necessidade do aprendizado? Resumindo, não existe quem ensina, só existe quem aprende. E para aprender, a gente tem que engolir que nós estamos ainda em aprendizado. Que manter o nosso orgulho tentando defender o que a gente acredita, sem abrir espaço para o raciocínio normal, certo? Nós estamos sendo arrogantes e prepotentes. Tá? Então, por isso mesmo eu abro espaço agora, se alguém quiser questionar qualquer coisa, fiquem à vontade, ou se quiser perguntar alguma coisa também. Tá? Vamos lá. Ninguém quer perguntar nada? Não?
Não? A Denise está quietinha ali, não? Também? Está longe, por isso que eu mexi com ela. E aí, nenhuma pergunta? O outro está doido para fazer uma pergunta? Faz! Tô cheio de dor aqui, né? Você está cheio de dor porque tem aí os personagenzinhos aí que cheios de dores. Sim. E não precisa ter dor. Tá? Então, deixa eu comentar com o senhor quando a gente estava vindo, sobre um antigo amigo. A gente até parou, eu acho que ele trabalha, não tenho certeza. O João, né? Eu chamava ele de Tupi, que era amigo dele. E tem um tempo que a gente não se fala, só que na época a gente se falava, eu percebi que ele tinha um pouco de inveja de mim. Eu só não sei porquê. Só que eu nunca toquei no assunto para não criar um conflito entre a amizade, né? E eu não falo mais com ele também não fala mais comigo. Sim, mas qual é a pergunta? É essa. Não, eu não entendi ainda a pergunta. Vamos E lá. o porquê eu achar que ele tem raiva de mim, se eu nunca fiz nada contra ele. Então vamos lá. Lembra que eu comentei logo no início, né, que eu falei que eu tinha cortado o pescocinho da filha dele? Não cortei não, tá? Isso é a história que eu criei para a gente poder desenvolver, né, o processo do estudo sem precisar contar histórias reais, tá? A única história real que eu contei foi aquela, né, do rapaz lá em cima, que a história que ele, né, vivia numa fazenda de criação de porcos, né, mas eu não pude contar o resto, mas que ele ficou muito sofrendo muito quando ele viu o que ele fazia na época. E aí, então, mas fora disso eu tento não usar muito a história real, porque, né, é muito complicado. Mas o que acontece? A vida é uma só. Nós não vivemos várias vidas. Nós construímos, que nem agora, nesta vida aqui, nesse momento, nesse período em que você está encarnado. Você está desenvolvendo o quê? Naquilo que a gente já estudou sobre a formação das personalidades. Você está desenvolvendo uma nova personalidade. E para isso você traz nos teus arquivos muitas outras formas que você já viveu, muitas personalidades, tá? Em cada uma delas você viveu experiências agradáveis e desagradáveis. O teu amigo também, tá? Então, nós temos uma ligação o tempo todo com os nossos arquivos e é quase que inconsciente. Na grande maioria é inconsciente, tá? Nós não recebemos as intuições dos espíritos desencarnados, sejam aqueles que estão ajudando ou sejam aqueles que estão buzinando em nosso ouvido para nos prejudicar. Então o que é isso? É uma intuição, porque você pensa que é de você mesmo, pensa que é da sua própria cabeça, pensa que esse pensamento é teu. Então isso é o que? É uma intuição. Seria o quê? Quando você é intuído, significa que não é seu. Vamos supor, um escritor. Nossa, eu recebi uma intuição, agora eu vou escrever um livro. Então esse livro veio para ele em forma de intuição. Usando, logicamente, o intelecto dele e a base do conhecimento que ele traz. Tudo bem. Mas a forma, o contexto, vem através da intuição. Tá. Certo. O mesmo ocorre com as nossas personalidades. Tá? Então, quando você se envolve no processo do que tem a ver com o momento de hoje, que tenha alguma relação com alguma personalidade do passado, vem na tua mente como se fosse desse tempo, agora, esse pensamento. Então, ali é como uma intuição, só que não de um desencarnado, ou de desencarnados, mas da sua própria história do passado, de personalidades diferentes que você traz. Sim. Tá? Então, ali o que é? É uma intuição anímica. Tá? Esse processo de intuição anímica, ela acontece o tempo todo.
Eu não entendo por que nas casas e nos lugares falam tão mal do animismo, que sem ele a gente não seria nada. A gente voltaria à pré-história. Tá? Sem a condição mediúnica anímica, não existiria evolução. Tá? O que nós precisamos não é coibir o animismo, é entendê-lo. É entender o que é animismo, né? O que vem daquilo que você traz no processo anímico, quer dizer, de você mesmo, e do que vem da intuição dos desencarnados. Tá? Para definir o que é uma coisa e o que é outra. E compreender o que é importante, o que se traz de importante. E se você tem uma história importante que pode ajudar nesse processo de vida de hoje, só por isso você não pode usar sua própria história, seu próprio conhecimento do passado? Sim. Eu, por exemplo, eu discuto hoje quase todas as matérias. Tá? Se quiser discutir várias áreas. Só que na verdade eu só tenho o quê? Eu só tenho o primeiro grau. Mas eu discuto sobre qualquer área. Tá? Então, por que isso? Porque eu não me prendi a essa vida apenas, eu me deixei envolver também pelo meu passado. Entendeu? Eu não bloqueei a capacidade de me conectar comigo mesmo de tudo aquilo que eu já trago da minha história. Tá? E ao mesmo tempo estar aberto a aprender tudo que está aí em torno de nós. Então as pessoas chamam isso de autodidata, mas a questão não é de ser autodidata, é de desenvolver a sensibilidade de sentir. E aí então você vai desenvolvendo capacidades que são muito interessantes, até mesmo de compreender o que está acontecendo em torno de você. E aprender e estar apto a aprender o que for necessário. Você não fica limitado. Tá? Você não se limita. Quando a gente se limita, a gente impede que grande parte das coisas que seriam interessantes para a nossa vida fiquem perdidas, porque a gente não tem acesso. Então o que nós precisamos não é ficar com medo do aprendizado. É buscar compreender como usá-lo, de que forma usá-lo. Como que cada coisa pode ser importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia. Tá? Eu vou ter que encerrar porque o nosso tempo já passou quase 10 minutos, né, do meu tempo, certo? E eu quero manter no máximo, estou usando como base, como meta, 1 hora, mas ultrapassando no máximo 10 minutos, acho que é tolerável, né? Sim. Certo? Então nós vamos encerrar por hoje, tá? E basicamente isso, agradecendo a presença de todos, agradecendo vocês que vão estar assistindo a oportunidade, tá? Logicamente a Jesus, nosso Mestre e Senhor, pela oportunidade que nós temos de aprender e ter aprendido com tudo aquilo que Ele tem trazido, que Ele nos trouxe, a essa grande família de amor no qual fazemos parte, encarnados e desencarnados, tá? Boa noite a todos, graças a Deus.